o armário, abre a garagem e o quartinho. Abre espaço para o novo e pro sol entrar. Pegou, reciclou, agora show. Deixa o novo entrar. Vamos reciclar, abre pro novo. Abra o site abre.org.br e descarte seus eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Ah, abre é com 2 Es no final. Vamos reciclar, abre pro novo. Começou o Liquida de Aniversário do Premium Auto Shopping São Bernardo. Agora você vai trocar de carro. São mais de 1.500 ofertas de seminovos, as melhores taxas do mercado e a primeira parcela para 60 dias. Utilize seu FGTS ou cartão de crédito na entrada. É o Liquida de Aniversário com condições imperdíveis. São muitos carros em promoção. Com certeza, o seminovo que você procura está no Premium Auto Shopping São Bernardo. Não perca! Estrada das Lágrimas, 77, Ruth Ramos, São Bernardo do Campo. A Marco Polo é protagonista de uma história dedicada à inovação. Hoje somos uma gigante brasileira reconhecida mundialmente por desenvolver soluções que transformam a mobilidade, aproximando pessoas de seus destinos com segurança e conforto. Porque ser protagonista é criar caminhos para chegar aonde ninguém chegou. Marco Polo, 75 anos. Protagonista em mobilidade. Quer as melhores ofertas do mercado? Então corre que hoje tem o dia imbatível no Açaí Atacadista. Confira. Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Para nós é um prazer, é uma honra estarmos aqui mais uma vez no Pod Jesus, podcast de Jesus. Semana passada eu não estava, mas a Vanessa de Jesus estava. Com certeza vocês sentiram saudade de Jesus, mas Jesus está presente. Jesus está na casa. Pessoal, uma excelente semana a todos vocês, que Deus possa nos abençoar. É um prazer estarmos aqui novamente, falando um pouco com vocês, trazendo aqui notícias, trazendo aqui conscientização, né, com várias pessoas que estudaram e mandam muito bem. E hoje nós temos aqui 2 pessoas fenomenais que nós vamos trabalhar aqui, vamos tratar de um assunto que é fé e trabalho. Mas eu quero aqui, primeiramente, dar uma boa noite ao meu amigo Celso. Celso, boa noite. Que Deus possa nos abençoar, meu amigo. Boa noite, meu querido professor Jesus, prefeito de Guarulhos. Seja bem-vindo ao programa Jesus Pode. Oh, é isso aí, estamos juntos. Também está aqui o Matheus, está o Gabriel. E nós temos 2 pessoas aqui espetaculares que vão falar sobre fé e trabalho. Então você que está aí, já vai aí conectando, vai nos assistindo, mande as suas perguntas, participem. É um tema bem bacana, um tema meio polêmico, mas é importante para que haja o crescimento. E eu estou aqui hoje com 2 amigas queridas, a doutora Valéria Messias, advogada, a pastora também, uma queridona, e minha amiga também, Radassa. Radassa também é uma pessoa que eu aprendi a amar, uma mãe, uma pessoa fantástica, trabalha, é empreendedora. E Radassa e Valéria, sejam muito bem-vindas ao Jesus Pode. Então, para nós é um prazer recebê-las aqui nessa noite. E você está bem, Radassa? Estou bem, Jesus. Muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito à vontade. Ah, que legal. Aqui. Fico muito feliz pela confiança em a gente debater um pouco sobre esse assunto. E Jesus sempre fazendo o que ele tem de melhor, né? Que é uma habilidade incrível que eu descobri depois, que isso é uma grande habilidade, que é deixar todo mundo confortável. Obrigada, Jesus. Ah, que legal, Radassa. É um prazer recebê-la aqui. Que Deus abençoe. A Radassa tem um Davi, gente. Davi é uma bênção, uma pessoa muito querida. A sua mãe, seu pai, sua esposa, seus irmãos. Quero mandar um abraço para o Jonathan também. O Jonathan é um grande amigo, um grande parceiro também. A toda a sua família. E também aqui a minha querida amiga, a doutora Valéria Messias. Doutora, tudo bem com você? Boa noite. Boa noite, Jesus. Que privilégio poder estar aqui, né? Como a Radassa falou, você assim deixa a gente muito à vontade. Parece que a gente está na sala da nossa casa, né? Então, legal. muito obrigada pela confiança, pelo convite de participar do Jesus Pode, o melhor podcast de Guarulhos. Que legal. E na Rádio Soberana com E o na Celso. Rádio Soberana, a melhor Então, rádio de Guarulhos. Quero aqui desejar, gente, uma boa noite a todas as pessoas aqui do bairro dos Pimentas, da região de Cumbica, Soberana, que Deus abençoe a todos vocês, a todos os guarulhenses, né, gente? Jesus aqui é de todos, Jesus pode. Mas vamos lá, vamos começar aqui, entrevistando aqui a Radassa, a Valéria, vamos conversar um pouco sobre fé e trabalho. Antes de eu fazer uma pergunta para a Radassa, eu queria fazer uma pergunta para você, Valéria. Quando nós falávamos sobre a questão de fé e trabalho, hoje eu percebo que muitas pessoas, quando chega a sua maioridade, ela vai trabalhar. Mas tem muitas pessoas que elas se apegam muitas vezes na fé, e eu acredito que, permita-me dizer, talvez não se prepare.
E eu queria saber o que você pensa disso. Tem pessoas que eu vou orar, eu vou pedir para Deus, Deus vai me dar o trabalho, tal, mas a pessoa muitas vezes fica inerte, muitas vezes ela não vai atrás, ela não se aprimora. O que você pensa sobre isso, doutora Valéria? Eu penso que as oportunidades, elas surgem para as pessoas que estão preparadas para aquele momento. Independentemente dela ser cristã ou não, a gente vive no mercado onde há muita concorrência e vencem as pessoas que estão mais capacitadas e habilitadas para aqueles postos, né? Então, muitas pessoas às vezes se escondem através, não que a gente não tenha que ter fé, nós somos cristãos, acreditamos que a fé move montanhas, que a gente consegue, através da fé, que as portas se abram, mas nós precisamos, temos o dever de fazer a nossa parte. Nós sempre vemos na Bíblia Sagrada o Senhor fazendo grandes milagres, mas isso não isentava a responsabilidade das pessoas de fazer a sua parte. E as grandes oportunidades, até para os grandes reis, para as rainhas, para os juízes, elas vinham quando as pessoas estavam habilitadas e capacitadas para aquele posto. Então eu penso que a gente precisa se capacitar, precisa se habilitar, né, para os postos, principalmente numa sociedade competitiva, né? Sim. Onde há muita concorrência, onde há muita discriminação, principalmente com nós mulheres, né, que a gente sente isso mais na pele, né? Que as mulheres tendem a ganhar menos do que os homens, não sei porquê, e às vezes nos mesmos postos, né? Mas só que com o tempo isso já está sendo diminuído, né? Essa distância está sendo diminuída. Okay. Mas nós precisamos lutar por isso e fazer a nossa parte. O seu pensamento sobre isso, você comunga do mesmo pensamento da doutora Valéria ou você difere? O que você pensa dessas pessoas que muitas vezes só pensam, muitas vezes, olha, eu vou pela fé, eu vou orar e não se prepara para o mercado de trabalho? Você, como uma pessoa que tem a sua empresa também, o que você pensa sobre isso? Olha, Jesus, assim, concordo com o que a Valéria acabou de expor e acho que ainda dá para ir um pouco mais, porque o teólogo John Stott, ele fala que Deus, quando ele coloca Cristo no plano de salvação para nos salvar, ele não salva somente a alma, salva o corpo todo. E dentro do corpo tem também o cérebro. E o cérebro é uma ferramenta do corpo que precisa estar em movimento, é como um músculo. Se a gente não está ali treinando ele, a tendência é atrofiar. Então, transferir para somente o ambiente da fé a responsabilidade de uma colocação no mercado de trabalho chega a ser uma irresponsabilidade. Porque você terceiriza totalmente o que... Sabe, eu estou me isentando. A porta não se abriu porque não foi da vontade de Deus. Não, talvez você não estudou o suficiente. Boa. Talvez você não se preparou, não estudou aquela empresa, não se atualizou no mercado de trabalho. Então, são vários fatores que chamam para o ser humano a responsabilidade e para Deus fica ali a esfera do impossível. Agora, o possível, tem muita coisa pra gente fazer. Ui, muito! Que bacana. As mulheres aqui, gente, são preparadas. Já citaram aqui de John Stott. Se você citar uma frase também no carro agora, também de John Stott, qual foi a frase, Valéria? É também pensar, né? Ele tem esse livro também? Mesmo. É pensar. É pensar, boa, muito porque bem. John Stott defende essa questão da razão, né? Que ele não desassocia a fé da razão. Boa. Porque muitas vezes, muitas pessoas pensam que a fé, você agir com fé, você agir de maneira irracional e inconsequente. Quando, na realidade, o Senhor nos dotou de habilidades para que a gente possa racionalizar até mesmo a nossa fé. Boa. Pode parecer um paradoxo, mas não é. É você fazer aquilo que a Radassa falou, é você fazer a tua parte. E deixar que Deus faça a parte dele. Senão ele não nos daria cérebro, capacidade de pensamento, de tomar decisões, né? Boa. Colocaria seres racionais, né? Então nós não somos marionetes nas mãos de Deus, né? Nós somos seres pensantes, né? Que pode tomar decisões e tem habilidades para poder se capacitar. Que bacana, gente. Estamos conversando aqui com a Radassa e a Valéria, já começou o papo aqui bem quente, muito gostoso mesmo. E você que está aí, por favor, façam perguntas, daqui a pouco vamos aqui ouvir as suas perguntas também. Radassa, para você, o trabalho é castigo ao homem? O que você vê o trabalho? Como que você vê isso? É um castigo para o homem? Então, depende muito de como fomos doutrinados no ambiente religioso. Assim, eu passei muito tempo da minha vida dentro do ambiente da igreja. E em alguns momentos eu fui ensinada de que Deus, quando expulsa Adão e Eva do jardim, ele coloca que para Eva
teria filhos com dores de parto, né? E o homem comeria do suor do seu trabalho. Então, tem uma má interpretação de que o trabalho se tornou o castigo para o homem, para o masculino. E, na verdade, não, porque Adão trabalhava no jardim. Então, o que fica muito claro ali é que o castigo você vai trabalhar, mas não mais no ambiente do jardim, onde tudo flui de forma abençoada. Você vai trabalhar em um outro ambiente. O que é o oposto de Jardim do Éden? Caos. Um ambiente caótico. E se a gente for trazer agora para o nosso ambiente, para o nosso momento, né, para a nossa contemporaneidade, o ambiente caótico onde se ganha dinheiro se chama mercado de trabalho. Então, o que é um mercado de trabalho? É um balcão onde você negocia habilidades com empregadores. Então, você é um empregador, eu preciso de pessoas com determinadas habilidades. Então, eu vou negociar um emprego, seja via CLT ou contrato de CNPJ, agora tem várias modalidades, mas aquele é o ambiente onde se negocia habilidades. Ali, tanto o empregador quer fortalecer sua margem de lucro, porque tudo, a matriz de tudo no mercado de trabalho fins lucrativos, isso não é pecado, porque isso vai regulando o crescimento econômico, e isso é saudável para uma sociedade, né? Então, quando há essa negociação, você contrata aquela pessoa habilidosa, pode ser um ou mais do que uma habilidade, mas você também contrata com ela os defeitos dela. E dentro desse ambiente caótico, vem o pacotinho inteiro, né? A pessoa cheia de qualidade e a pessoa também... É um casamento, Radassa? Mais ou menos, né? Vamos dizer que é um... Sim, vamos dizer que é um casamento que tem que ficar em constante manutenção, praticamente uma manutenção anual. E aí, Jesus, nesse ambiente, a gente não consegue desvincular com tanta facilidade. E ali fica uma administração entre o empregador e o empregado de administrar qualidades e defeitos. Sim, se torna de fato um casamento, porque é onde a gente tolera pessoas por fins lucrativos. Isso causa muita dor, porque muitas pessoas não sabem lidar com essas diferenças, né? Com essa... Eu não consigo, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá, Valéria? Então, eu trabalho de segunda a sexta com a Valéria das 8 às 18. Naquele período, eu consigo identificar o que é qualidade e defeito da Valéria. E os defeitos dela vão me gritar. Se eu não tiver uma habilidade que, para mim, enquanto gestora de pessoas, eu considero uma das que é fenomenal, assim, uma das mais importantes para todos os profissionais, eu não vou conseguir lidar com ela e ela comigo, que é a comunicação. Então, a comunicação, ela serve dentro do ambiente caótico, que não é o jardim, mas é onde a gente ganha dinheiro. Ela serve para ou construir pontes ou muros. Então, a forma com que eu me comunico no mercado de trabalho, onde se ganha dinheiro, ela vai dizer se eu serei uma pessoa que afasto ou que agrego. Entendi. E aí, Deus vai trabalhando em nós muitas características que tem na Bíblia, porque embora a gente estude várias formas de gestão, eu digo sempre para o pessoal assim, das empresas que gestão de pessoas bebe muito da água do Evangelho e nem sabe. Verdade. Bebe muito. Minha mãe eu sou muito temperamental. Eu sou muito temperamental, mas agora eu tento domar um pouquinho. Eu tento domar um pouquinho isso. Mas ela sempre falava para mim que a palavra branda acalma o furor. Está na Bíblia, né? Provérbios. E isso faz muito sentido no ambiente de trabalho. O quanto você traz para si a equipe que você lidera e como você consegue se expressar com mais assertividade quando você abranda o furor da palavra. Isso desmancha muita coisa e traz muito resultado positivo quando você traz da Bíblia para o mercado. Nossa, é fantástico isso. E você falando, eu até lembrei de um livro agora, o Radassa, que é Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Vale a pena, pessoal, vocês estão nos ouvindo aí, ler esse livro, porque realmente nós precisamos muito de inteligência emocional para lidarmos no dia a dia. Porque são pessoas realmente de culturas diferentes, cenários diferentes, muitas vezes você trabalha como você está ali na mesma sala o dia todo e você acaba muitas vezes, poxa,
Você só vê os defeitos, muitas vezes não vê as qualidades. Mas, Valéria, vamos lá. E o que você pensa sobre isso? Sobre o trabalho também é um castigo para o homem? O que você pensa? Você corrobora com a ideia da Radassa? Difere algumas coisas? O que você pensa? Não, tá certíssima, Radassa, no seu pensamento, claro que não tem como nem discordar. Mas o que a gente vê aqui na Bíblia, essa questão é muito clara, porque há uma certa visão de que o trabalho é uma maldição por causa do pecado, né? Sim. Então, que com o pecado, com a queda, a palavra de Deus, que o homem comeria do seu trabalho, do suor do seu rosto, e aquela palavra que Deus liberou após a queda do homem. Mas se a gente for ver na Bíblia Sagrada, em Gênesis 2,15, o homem já trabalhava. Antes da queda, o homem já trabalhava. Ele já lavrava a terra. Em Gênesis 2:19 a 20, ele já dava nome para os animais. Ele já tinha o seu trabalho, ele já tinha a sua função. Porque o homem não criou, Deus não criou o homem para que o homem vivesse ocioso e desocupado no paraíso, no Éden. Ele criou o homem para que o homem tivesse uma ocupação, uma função. Só que antes da queda, o trabalho, como a Radassa colocou aqui, ele era prazeroso. Era um trabalho feliz, onde Deus se comunicava com o homem todos os dias, na viração do dia, onde ele se relacionava com o homem. Só que com a queda, quando o homem desobedeceu, aqui a gente não vai entrar naturalmente na questão do pecado, da fruta, do fruto proibido, não, que não é esse o nosso tema. Sim. Mas com a queda, daí veio a palavra de Deus. Deus, ele havia ofertado o trabalho antes com o prazer. E com a queda, veio o trabalho com o sacrifício. Veio o trabalho com a dor. Veio o trabalho com esforço, veio o trabalho com suor. Porque nós vemos que a queda, ela trouxe os efeitos nefastos do pecado, ele veio com a queda. E daí ele trouxe para a mulher dores de parto e para o homem trouxe trabalho árduo. E aí veio o sofrimento do trabalho para o homem. Então, naturalmente, que são consequências do pecado. Mas isso não fez com que o trabalho se tornasse uma maldição. Pelo contrário. Porque o trabalho é uma bênção, Deus nos deu. E a Bíblia Sagrada mesmo diz que é Deus quem nos dá capacidade de produzir riquezas. Ele nos capacita para que a gente possa trabalhar. Ele nos dá inteligência, nos dá habilidades. Então, eu não vejo que o trabalho é uma maldição. Talvez isso foi colocado na cabeça na Idade Antiga, na Idade Média, para que fosse manipulasse as pessoas para o trabalho escravo, né? Ou na mentalidade do burguês, né? Sim, sim. Que é a origem da palavra trabalho. Mas não é essa mensagem que a Bíblia nos passa. Pelo contrário, valoriza o trabalho, né? Bacana. Olha, e nós estamos conversando aqui com a Valéria e com a Radassa. Gente, que papo legal, que mulheres inteligentes. Vocês são mulheres, eu não vou dizer empoderadas, mas mulheres com poder. Né? Mas assim, é bacana de ouvir vocês falarem com precisão, com objetividade, com clareza, Radassa. Obrigado mesmo. Eu queria perguntar, não sei, o pessoal está participando, o Celso tem algumas perguntas aí. Se tiver, vamos fazer umas perguntas, daqui a pouco vamos continuar. Só para nós quebrarmos aqui um pouco, gente. Nós estamos conversando aqui com a doutora Valéria e a doutora Radassa. Pergunta, Celso. Prefeito, olha aqui, a Renê está mandando boa noite à doutora Valéria. Renê, um beijo. A doutora Valéria e Radassa. Sandra também mandando um abraço para todo mundo. A Ana Rocha participando. Olha, minha amiga, pastora Valéria, pastora Michele, é isso? Michele Silva, mandando um abraço também. Jonathan Calabria, mandando também. Um abraço, Jonathan, grande amigo. Tem muita gente aqui parabenizando, o som tá muito baixo. Opa, já aumentei aqui já, viu? Eu tô sempre na sintonia aqui. Obrigado, viu? Dina, enfim, o pessoal mandando parabéns só aqui. Que viu? legal, que bacana, pessoal. Estamos conversando aqui com a doutora Valéria Radassa. Estamos falando sobre fé e trabalho. E já fizemos algumas perguntas bem esclarecedoras. E eu queria, Radassa, é possível manter a espiritualidade no mercado corporativo, Radassa? Jesus, olha, vou te falar uma coisa. Algumas ações nos confundem muito no ambiente de trabalho. Sim, é possível manter a espiritualidade, porém, a espiritualidade, a expressão da espiritualidade dentro do corporativo não é exatamente como a gente imagina ser dentro de uma igreja, por exemplo. Sim. Não é uma crítica àquelas pessoas que fazem círculos de oração no horário de almoço ou põem a mão na cabeça de um colega que não está performando bem. Não é isso. Isso daí é uma manifestação de fé. É uma forma de mostrar como que é a sua expressão de fé, uma religiosidade. A espiritualidade vai um pouco além, porque a espiritualidade está naquele momento onde ninguém te vê.
Então, está muito mais atrelado à sua conduta, aos seus princípios, desde sua negociação no mercado, do que para o que de fato é expresso de forma onde que todos possam te ver. Por exemplo, meu marido trabalhava num lugar onde acho que toda sexta-feira eles se reuniam no período da manhã e faziam orações, jejum, e é muito bonita a expressão de fé. Mas espiritualidade vai para além disso. O que você faz quando ninguém está te vendo no seu trabalho? Você realmente contribui para que o resultado seja alcançado? Como que você... Exato. Você dá a mão para aquele seu colega que não tá bacana, não tá bem? Você tem um olhar mais refinado quando o seu colega chega muito estressado, mas na verdade ele está com problema em casa? Porque é isso, a gente não tem... Esse negócio de que, você vem trabalhar e deixa o seu problema em casa. Isso não existe. Nós somos um todo aqui. A gente não consegue. Não dá, exatamente. E sobretudo para as mulheres, que a gente meio que traz consigo muita coisa para resolver, né, Jesus? Sim. A gente é meio que multitarefas. Sim. Não diminuindo os homens, por favor. Mas a gente precisa também ter esse olhar mais sensível. Valéria, você não está bem? Eu percebi que sua resposta está um pouco atravessada hoje. Você quer conversar? Você quer uma água? Quer um café? Quer relaxar um pouco? Essa afetividade, essa amorosidade que foi encontrada em Jesus e que muitas vezes deixamos ela pelo caminho, mas expressamos somente na religiosidade de práticas, como o jejum, a oração, a leitura bíblica e o expulsar de algumas entidades, vamos dizer assim. Sim. Né? Então... E que na realidade, Radassa, você falando, isso não é tudo, né? Porque acho que assim, as pessoas precisam também aprender e compreender o seu espaço. Como você bem disse, talvez as pessoas, talvez chegue um dia você não esteja bem, mas a pessoa muitas vezes chega lá, ela percebe, ela tem a sensibilidade e através de uma palavra, de um gesto, ela consegue corroborar e que aquele mal se torne uma coisa boa. Então, assim, isso eu acho que é a verdadeira espiritualidade. Porque tem pessoas que muitas vezes... Foi o que você falou. Na tua frente é uma coisa e por trás muitas vezes é outra. Isso é muito chato, é muito ruim. Então, que nós possamos... uma coisa que eu sempre falo também, Valéria, dentro da política. As pessoas perguntam para mim sempre, Jesus, você é a mesma pessoa em casa, com a sua família, na rua? Gente, eu sou a mesma pessoa, não é porque eu sou político que eu vou ser uma pessoa em casa, uma pessoa na rua. Não, eu sou a mesma pessoa sempre. Sempre gostei de brincar com a minha filha, com a minha esposa, dar risada, conversarmos, porque acho que essa coisa meio dúbia, né, de você ser uma coisa num lugar, no outro lugar, camaleão, acho que não fica legal. Camaleão comportamental, né? Que você muda de acordo com o ambiente. Sim. Porque as pessoas às vezes pensam que a gente, por ser cristão, tem que usar uma máscara, né? Quando você está na igreja, você está de um jeito, e se você está no ambiente corporativo, você não pode usar aquela mesma... Não pode ser cristão da maneira que você é na igreja, mas, bom, na igreja, a gente está num ambiente religioso, é diferente. Você está cultuando, você está adorando, você está louvando. E você não vai fazer a mesma coisa que você faz na igreja dentro do ambiente corporativo. A não ser que tenha um momento de culto, um momento de oração, um momento de um culto ecumênico, sei lá o quê. Ou se tem uma célula na empresa, enfim. Daí é outra história. Mas... é como diz a minha pastora, cada lugar você tem que colocar o sapato correto. Boa. Na política, você vai falar sobre política. Você não vai usar a tribuna para você ministrar uma palavra. Isso aí é um grande erro. Porque às vezes a palavra que você ministra não vai estar de acordo com a tua postura. Sim. Porque aquilo que a Radassa bem colocou. O que mais conta, acho que na vida de um cristão, é o caráter, né? Isso aí. É aquilo que ele é quando ninguém vê. Porque ser espiritual no ambiente corporativo, o que é ser espiritual? O que é ter espiritualidade? Espiritualidade é a qualidade daquele que é espiritual. Ser espiritual é você manter os valores, guardar os valores da Bíblia, guardar os valores da palavra, é ser cristão de verdade. Então você tem que guardar aquilo que Jesus Cristo ensinou, guardar aquilo que os evangelhos e que as cartas pastorais, né, que as cartas paulinas, que a Bíblia nos ensina. Que fala que você tem que servir ao teu chefe como se estivesse servindo ao Senhor. A gente está disposto a fazer isso? Quando a gente tem um chefe duro, quando tem um chefe que não é um chefe correto, você tem que servir como se estivesse servindo ao Senhor. Dar o seu melhor. Você está disposto a abraçar o projeto como se fosse um projeto seu? Porque tem gente que trabalha somente pelo salário, não trabalha como se fosse pelo projeto. E a Bíblia nos ensina que a gente tem que trabalhar pelo projeto e não trabalhar somente pelo salário. Isso é ser espiritual.
Bacana. É você fazer as coisas de maneira correta, entendeu? E então acho que espiritualidade é muito mais profundo do que Muito. simplesmente você Dentro- chegar lá orando, É né? verdade, foi o que a Radassa comentou. E você falando agora, Valéria, também me fez lembrar da tríade retórica de Aristóteles, sobre a questão do ethos, né, que é exatamente a questão do caráter. E eu acho que nós levamos muitas vezes uma vida toda para nós construirmos o nosso caráter. E em questão de segundos, você acaba destruindo tudo aquilo que você construiu. Né? Nós temos o logos e também temos o pathos. Então, que realmente essa questão da espiritualidade, como a Radassa comentou, que ela vai muito além. E que nós possamos ter essa sensibilidade, ter esse olhar. Porque quantas vezes nós na frente somos uma pessoa e por trás somos outras, né? E eu acho que é tão salutar quando você no seu trabalho, se a pessoa está com algum problema, você consegue ajudar, seja na frente, seja por trás. Não você querer muitas vezes, eu não gosto de usar essa palavra, mas denigrir a imagem do próximo, muitas vezes é para querer galgar o cargo do seu amigo, Radassa, que muitas pessoas têm, a gente vê muito isso, e é muito pequeno. Então, assim, eu acho que essa questão fé e trabalho, e o cristianismo, você disse bem, nos ensina muito sobre isso, sobre postura, sobre caráter, ética, responsabilidade. Exatamente. Então, ser espiritual é isso, né? É isso. É ter ética, responsabilidade, compromisso, respeitar o teu chefe, respeitar o teu patrão, respeitar o teu senhor, porque é isso que Paulo ensinou. Paulo fala em Efésios 6, 7, 8, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um seja escravo livre e receberá do Senhor todo o bem que fizer. Se você tiver essa visão, que está servindo ao chefe como estivesse servindo a Deus, será que a gente tem essa visão ou faz trabalho de qualquer jeito? Porque tem cristão que faz trabalho meia boca. Ele não está sendo espiritual quando ele faz esse trabalho meia boca, né? Está servindo ao Senhor ou servindo só o patrão pelo salário? Né? Não é verdade? O que você ia falar, Radassa? Eu quero fazer um contraponto aí. Boa, Posso discordar? Pode discordar. Porque, assim, eu entendo quando ela fala que nós, de fato, precisamos prestar o serviço ao nosso patrão como ao Senhor, até porque em Provérbios diz... Eu gosto muito desse versículo porque o preguiçoso, ele me irrita demais. E Provérbios diz que o empregado preguiçoso é como fumaça nos olhos do seu senhor. Ele realmente incomoda. E aí a gente foca muito na performance do empregado. Mas precisamos lembrar também para o empregador o quanto ele precisa se policiar para que ele não explore a mão de obra. Porque é uma via de mão dupla, sabe? Sim. Não, e todo empregador, ele está em uma situação de privilégio, porque ele é a pessoa que detém o valor para pagar. Ele que é o dono do dinheiro, né? Sim. Então, ele está num balcão de negociação, ele é que tem um maior poder de barganha. Então, muitas vezes, aquele poder de barganha ele é usado de forma que venha a explorar. Então, de fato, o empregado, ele deve fazer o seu trabalho como para o senhor? Sim. Deve se esforçar, deve ser comprometido, eu concordo com tudo, mas não podemos deixar de fora, isentar o empregador. E existe também essa responsabilidade que a gente precisa trazer para a mesa. Não vamos isentar ninguém, sabe, Jesus? Sim. Então, via de mão dupla, você realmente tem remunerado, aquele pessoal que fica até mais tarde, você está pagando a hora extra certinho? É verdade. E digo mais, quando você está muito estressado, qual é a forma que você se expressa com a sua equipe? Porque existe muito disso. A comunicação não violenta, ela aborda isso de o quanto que a comunicação mais acolhedora. Aliás, Jesus, eu queria só abrir um parênteses. Trabalhei para você 8 anos. E a forma com que você se comunica é uma forma agregadora. E depois que eu fui fazer gestão, pós-graduação e tudo mais, fazer em RH... Muita coisa do que eu aprendi em termos de habilidade, eu identificava em você, só não sabia dar os nomes. E a comunicação sua sempre foi muito assertiva, você sempre parou para ouvir a equipe, né? Sim. Tinha vezes que a nossa equipe era um pouco menor, outra hora um pouco maior, mas sempre teve aquela escuta ativa, o se importar, olhar nos olhos. Então, são habilidades de um empregador que precisa estar em todos. Ou aquela pessoa só pode ser dono de empresa, e aí ele coloca outro para gerir. Então, tem essa via dupla que a gente precisa estar com o olho muito atento. Sim. Porque senão há uma sobrecarga somente para um lado, que é do empregado. E é o que tem menos poder de negociação, porque ele só tem a habilidade naquele momento para negociar. Bacana, muito bem, gente. Cada um fazendo seu papel, né? Estamos aqui conversando com a doutora Valéria Radassa. O nosso tema hoje é fé e trabalho. Um tema muito bacana. Tá? A discussão aqui está bem calorosa.
E eu quero agradecer a todos vocês que estão participando, que estão nos ouvindo. E quiser mandar também comentários, perguntas, estamos aqui à disposição. Falar nisso, Celso, tem alguma pergunta aí? Perdão. Agora aumentei. Peraí, tem a pergunta da Michele Ramos. Opa. Devemos temer ou ter medo de Deus? Essa é a pergunta da Michele. Temer ou ter medo de Deus? Claro, temer, né? Temer. Porque a Bíblia fala que temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? É verdade. Temer a Deus, porque ter medo de Deus não, porque Deus não é um carrasco. Até porque o temer é o respeito, né, Valéria? A reverência, né? O que você pensa, Radassa? Eu acho que a gente precisa deixar bem definido o que é o temer a Deus, né? Porque, temer a Deus. E o que é o temer a Deus? Honrar a Deus acima de tudo, reverenciar, né? Ter medo de Deus é ter mais medo de ir pro inferno do que vontade de ir pro céu, né? É verdade. Então a gente precisa deixar muito bem construído os nossos conceitos. E temer a Deus, de fato, eu temo a Deus, mas eu quero tanto Ele perto de mim. É tão aconchegante estar perto de Deus. A gente precisa, às vezes, encontrar prazer na nossa solitude, porque na solitude, que não é solidão, na solitude a gente encontra muito Deus. Sim. E a gente vai conversando com Ele, ali lavando a louça, fazendo uma escova no cabelo, enfim. E ali você tem que encontrar prazer em alguém que não te julga, mas te acolhe. É verdade. E ali o temer acaba sendo uma consequência de amor, uma prova de amor para quem te acolhe primeiro, que é Ele. É verdade. A nossa relação entre nós e Deus, Deus é o lado perfeito. E nós somos e a base é o amor, né? Nós somos o lado imperfeito, Ele é o lado perfeito e que nos chama primeiro. Não tem como não temer a esse Deus, né? Eu vejo sempre na vida, gente, sempre a dualidade, né? Do bom, do ruim, do céu, do inferno, e é exatamente isso. Mas, Radassa, vamos lá. Somos todos empregáveis? Sim, todos. Todos. Absolutamente todos, independente de idade, de formação escolar. Por quê? Deus é o detentor de toda a sabedoria. Todas. A gente precisa ter sensibilidade de identificar quais dessas sabedorias Ele decidiu compartilhar conosco. Então, todos nós aqui temos alguma sabedoria ou múltiplas sabedorias que Deus compartilhou conosco. Então, por exemplo, eu sei gerir pessoas porque a minha habilidade foi essa, né? Você sabe gerir cidade. Doutora Valéria sabe advogar. Os meninos têm cada um a sua habilidade. Mas se você for olhar bem, cada um tem muito mais do que uma única. E todas Deus detém. Todas é de Deus. Então, tem gente que faz o bolo muito bem. Tem gente que é um excelente médico. Eu, pelo menos, seria uma péssima médica que não aguento ver sangue. Mas você... Quando a gente fala em ser empregável, o que foi que Deus me deu, que eu desenvolvi com muita excelência e que eu posso expor no balcão de negócio chamado mercado de trabalho e ali eu levar o pão para casa. Então, Deus já nos deu essa habilidade. É aquela pergunta que o profeta fez para a viúva, o que você tem em casa? Sim. Né? Então, todos nós temos alguma coisa que pode ser negociável. E aquela uma coisa precisa ser desenvolvida com excelência. Aí cai aquela questão do John Stott, da gente aprimorar o que Deus nos deu. Deus nos deu uma matriz. Ali a gente vai aprimorando, vai estudando. É um podcast aqui, é um artigo que a gente... Aperfeiçoando, exatamente. Por causa da nossa responsabilidade nessa parceria entre o divino e o humano. Que bacana. Dualidade. Uma coisa interessante também que surgiu agora com essa questão da pandemia, com toda essa dificuldade que veio, né, no que tange ao trabalho, é que a gente tem uma outra palavra que surgiu, né? Que a gente tem a empregabilidade, a gente tem a trabalhabilidade, né? Sim. Que legal. Que foi esse outro termo que surgiu. Que essa empregabilidade, ela é como uma proteção profissional, para que ele possa se manter no trabalho. Isso. E a trabalhabilidade já é um conceito mais amplo que surgiu quando a pessoa começou a buscar outras formas de trabalho para poder se manter depois dessa crise toda, né? Tem pessoa que, por exemplo, não tinha como se manter. Ela começou a fazer bonecas de pano, começou a vender outra comida, começou a fazer bolo, começou a fazer, sei lá, docinho, coxinha. Começou a criar outra fonte de renda para poder se manter. Então, a crise forçou as pessoas a criarem outras formas de trabalho, que veio esse tema da trabalhabilidade, que eu acho que isso foi Deus que colocou na gente também. Sim. De criar outra. Então, a pessoa fala assim, olha, eu não sei o que fazer. Todo mundo tem alguma coisa para fazer.
Verdade. A gente pode... Eu não sei só... Eu sei advogar, claro, sei advogar que eu estudei para isso. Mas se eu tiver que fazer outra coisa, eu vou ter que inventar outra coisa para fazer. A gente pode fazer tudo, que nós podemos fazer tudo. É verdade. Que a gente quiser. A Einstein fala que muitas vezes é na adversidade que você encontra uma luz no final do túnel. Então, muitas vezes os problemas, as adversidades, ela vem para onde você realmente... E nessa questão da trabalhabilidade. Olha só, Valéria, é uma coisa interessante que algumas pessoas, talvez nesse momento tão difícil, e você acaba encontrando o seu sucesso. Exatamente. Né? A empregabilidade, eu lembro quando eu dei aula na faculdade, eu dei uma disciplina chamada DPP, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, e eu dava empregabilidade. E a empregabilidade exatamente é você se manter no seu trabalho. Então você tem que ser uma pessoa proativa, né? Tem pessoas que muitas vezes, olha, aquele papel caiu ao chão, eu não vou pegar porque lá é o papel da faxineira. Não, mas o que custa você ir lá e pegar também? Então são questões que as pessoas realmente precisam também entender e ver e compreender todo o sistema que está ao seu lado. E você citou uma questão também da sabedoria, né? A gente difere muito, porque o conhecimento muitas pessoas têm, todos nós temos. Só que a sabedoria, eu quero dizer para você, não são para todos. São para algumas pessoas. É um pensamento meu, Valéria. Porque a sabedoria é o como você vai saber sair de algum problema. E tem pessoas que talvez não tenham essa habilidade. Eu lembro uma história muito, assim, boba, mas ao mesmo tempo ela é muito eficaz, que os corredores, tinha 2 corredores, e eles foram correr. E aí as pessoas falaram assim, olha, a regra era o seguinte, vocês terão que correr com 20 caroços de feijão dentro do tênis. 10 quilômetros. E aí chegou o dia da corrida, todos eles com 20 caroços de feijão dentro do tênis, cada par de tênis, 20 caroços de feijão. E aí começou a correr. Só que um corredor começou a correr, quando chegou 1 quilômetro ele já não conseguia mais correr de tanta dor. E o outro correu os 10 quilômetros, tranquilo. Aí o cara falou assim, mas como que você conseguiu correr os 10 quilômetros? O primeiro quilômetro já começou no meu pé. Aí ele falou assim, eu cozinhei o feijão. Então, sabedoria, Sim. entendeu? Exatamente. E o outro estava com feijão cru. Então, ele não viu aguentou. outras formas, exatamente. né? Outras opções. Ninguém disse para ele que não podia cozinhar, ou seja, ele correu com os feijões, porém ele cozinhou o feijão. E o outro estava com feijão cru. Então, é que eu falo, a sabedoria também é uma questão que muitas vezes precisamos aí estar em pauta para que as pessoas possam realmente aí sair do problema. Valéria, já está chegando no final, 5 minutos, mas vamos lá. Qual a habilidade que todo profissional deve ter? Olha, Qual a habilidade aí que todo profissional deve ter? Não sei se você... Olha, o profissional, ele tem muitas capacidades, né, habilidades que o profissional deve ter. Eu acho que essa é uma das questões que a Radassa trouxe, essa capacidade de comunicação, né? Capacidade de você poder ser proativo, né, no Sim. ambiente de trabalho. Como você falou, às vezes você pede para a pessoa fazer isso, ela faz só aquilo. Eu acho que o profissional que se destaca e vai galgar maiores postos, melhores colocações, é aquela pessoa que faz além do que você pede. Muito bem. Então, eu sempre tive isso comigo, eu sempre faço além do que aquilo que me pede. Se a pessoa pede fazer um relatório, eu faço um relatório, eu faço uma segunda opção, terceira opção, ainda Boa. coloco numa pasta, porque isso é de mim. Porque a gente tem que superar, né? Tem que dar o melhor de si. E você falando agora, Radassa, eu lembro também, uma outra historinha muito bacana. Eu, um dia na faculdade, na aula de DPP, nós conversávamos com os alunos e tinha uma pessoa que trabalhava numa empresa e aí ele ia lá e fazia o trabalho dele, o arroz com feijão, todos os dias. Aí chegou um belo dia, o diretor chamou ele e falou assim, olha, fulano, eu vou dar uma promoção para o seu amigo. Ele falou assim, mas fulano, eu já estou aqui há mais de 30 anos com você, eu sou fiel a você, e você, como você dá essa promoção para ele, não dá para mim? Ele ficou indignado. Aí ele não respondeu, ele só falou o seguinte, olha, faz o seguinte, por favor, eu quero hoje dar uma salada de fruta para as pessoas aqui da empresa, de sobremesa. Vá até a quitanda, pega laranja, banana, manga e maçã. Aí ele pegou, foi, chegou lá e voltou e disse para o diretor, olha, diretor, não tem manga, não tem laranja e não tem maçã, só tem banana. Aí ele pegou, chamou a pessoa que estava dando a promoção, falou, fulano, por favor, eu gostaria que você fosse até a quitanda, eu quero dar uma salada de fruta hoje, e veja, eu quero que você traga laranja, maçã, as mesmas frutas. Aí ele pegou, foi até a quitanda. Aí chegou lá, aí ele voltou para o senhor e falou, olha, senhor, lá não tem laranja, não tem manga, não tem maçã, mas tem banana, tem melancia, tem isso, dá para você fazer isso, pegar isso, fazer. Aí ele falou assim, você viu qual é a diferença?
Ou seja, a proatividade é a diferença. Né? Então, isso é bacana. Ele chegou já dando o quê? Soluções. Olha, não tem isso, mas tem isso, dá para você fazer isso e isso. Então, é isso que nós precisamos, às vezes, no mercado de trabalho, ter pessoas proativas e capazes que possam pensar e trazer solução, não trazer dificuldade. O que você pensa sobre isso, Radassa? Eu concordo. Eu anotei aqui algumas coisas que eu Sim. acho importantes, que é trabalho em equipe, flexibilidade, comunicação eficaz, que a Radassa fez menção aqui, essa desenvoltura para resolver problemas que a gente, o empregado, a pessoa que trabalha na empresa, né, ele tem que ter essa habilidade, né? Ele tem que ter autoconfiança, né? Tem que estar seguro daquilo que ele está fazendo e tem que ter esse pensamento também, um pensamento criativo, essa proatividade também. Eu acho que são algumas qualidades que eu penso que são importantes para todo empregado dentro de um ambiente corporativo. Sim. Radassa? Bem, voltando para mercado de trabalho e Bíblia versus Bíblia, todo empregado, toda pessoa, todo profissional que é contratado, ele é contratado para uma única finalidade, dependente do ramo de atuação. Resolução de problema. Não importa qual seja. Você tem que ser um solucionador de problema. Boa. E aí a Bíblia, lá em Apocalipse, tem um verso que fala que devemos ser quente ou frio, porque o morno Deus vomitará. Trazendo essa máxima para nossa realidade no ambiente de trabalho, isso também funciona. Aquele profissional mediano que deu 18 horas, a empresa está pegando fogo, mas deu meu horário, pego a bolsa e vou embora. Essa é a pessoa com muito maior tendência de ser esquecido. Verdade. Existe uma pirâmide construída por um dos maiores gestores que houve nos Estados Unidos. Essa pirâmide é da empregabilidade dos funcionários, onde ele divide a maior parte dela embaixo, que é a base, com 70%, depois vem 20% e depois vem o topo, que é 10%. Aquele 70% é formado por 70% dos profissionais daquela empresa, seja 10 ou 1.000, que é totalmente trocável. Os outros 20% são pessoas para se desenvolver. E somente a ponta da pirâmide, que são os, de fato, os talentosos, aonde tem que se reter. Então, você vê que numa pirâmide, pouquíssimos chegam na ponta. Sim. A base é formada por mão de obra trocável. E quem é o trocável? É o morno. Então, se a gente, independente do que a gente estudar, independente também da fé, porque aqui a gente também não fala só para cristãos, Sim, né? A gente fala para outras matrizes também. Se você lê a Bíblia e pega ela como uma filosofia de vida, vamos colocar Uma assim, bússola. uma bússola, Tem você tudo, vai né? acertar isso. Você vai acertar em todos os segmentos. Radassa, você falando isso é uma coisa interessante, porque, assim, realmente a Bíblia, para mim, é uma bússola, Valéria. E a minha história, né, muitas pessoas conhecem, e eu tento. As pessoas falam assim, mas como você conseguiu chegar até aí? É porque exatamente aqui, é essa bússola que eu sigo. E você disse bem, Radassa, quando algumas vezes eu percebo que tem muitas pessoas na hora da euforia, ele já quer falar, e já quer tal. E o que eu procuro fazer? A retórica dizia o seguinte: são 2 ouvidos e uma boca. Ouça mais e fale menos. Seja sábio. Então, são nesses momentos da nossa vida que algumas vezes eu procuro, Valéria, muitas vezes me conter, ouvir, e eu começo a falar com Deus. Deus, se fosse tu, como que seria a sua reação? Como que eu agiria? Como que eu devo agir? E tem pessoas que, infelizmente, já saem por aí colocando fogo na seara dos filisteus. E aí, muitas vezes não acontece, por quê? Porque você foi precipitado. Então, eu sempre acredito que, muitas vezes, a humildade precede a honra. Verdade. Muito. Isso é verdade em qualquer ambiente de trabalho, inclusive. verdade. Não só no ambiente espiritual. A nossa vida, Jesus, ela é formada por 4 eixos. Família, trabalho, fé e cidadão, né? Nosso perfil, Cidadania, né? nossa cidadania. Dentro desses 4 eixos que baliza a vida do ser humano, todos eles, a humildade vai preceder a honra. Todos Bacana. eles. Então, se você A usar... Bíblia, a Bíblia sempre ela é muito... a base de Eu tenho fé e estudado conduta muito pra tudo. estoicismo, que é uma filosofia de Sêneca, Marco Aurélio, e tem muita coisa no estoicismo que parece que você está ouvindo Jesus, sabe? Um se Sim, alimentando do outro ali. Falei, engraçado, está na Bíblia também. Oi, bacana. Sêneca. Gente, olha, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Foi tão rápido, meu. Olha Foi, só. passou rápido, Meu, é muito verdade. rápido. Vocês são pessoas, assim, espetaculares, mulheres inteligentes. Estou conversando aqui com a doutora Valéria, a Radassa,
uma grande amiga empreendedora. Então, gente, veja só que bacana. Eu espero que vocês tenham aprendido muito com essas mulheres. E eu queria aqui deixar... Tinha uma última pergunta, mas não vai dar tempo. Mas eu queria que você, Valéria, deixasse as suas considerações finais aqui para nós, para todas as pessoas que estão nos ouvindo. E foi um prazer estar conosco aqui hoje na Rádio Soberana. Eu quero agradecer, Jesus, mais uma vez ao convite, né? E dizer para você que está nos ouvindo aí que se capacite. Boa. Tenha fé, mas se capacite, faça a tua parte. E aproveite tudo isso que a gente passou aqui com toda a humildade, né? Porque tudo que a gente falou está aqui na Bíblia Sagrada. Sim. E são experiências de vida também que a gente tem, né? Então, faça a tua parte, se capacite, estude, se prepare, que com certeza Deus tem o melhor para você. E daí coloque a tua fé em ação. Peça a Deus que Ele vai te abrir a porta que você precisa. E também te parabenizar, Jesus, pelo programa. E você só chegou onde chegou porque você se capacitou. E você usou a tua fé, mas você fez a tua parte, bem feita. Bacana, que Parabéns, legal. obrigada, Radassa, também pela companhia. Vi você é uma mulher também admirável, viu? Obrigada. Legal. Radassa, suas considerações, minha amiga? Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando sobre gestão de pessoas e fé, que é duas coisas que me encantam muito. Meu conselho para quem estiver ouvindo é: coloque o pé que Deus vai colocar o chão, mas coloque o pé pronto. Boa. Não tenham medo, estudem. Na dúvida, escolha sempre estudar, porque o não estudar vai sair muito mais caro. E Jesus, para você, já aproveitando a doutora Valéria, para você, meu querido, olha... O hino de Guarulhos tem um trechinho que me chama muita atenção, que é chaminés como lanças erguidas. Sim. Isso fala muito da história de Guarulhos, o quanto ele gerava emprego. Nós, com a chegada do trem, do metrô e tudo mais, nós estamos nos tornando grandes exportadores de mão de obra qualificada. Então, coloque no seu coração, com muito carinho, um pedido aqui de uma eleitora: traga empresas que possam empregar nossa gente aqui e não mandar para fora da cidade. Porque nós temos muita gente boa indo para fora de Guarulhos, porque a gente precisa das empresas de volta. Então, pensa nisso com carinho. Obrigado, Radassa. Obrigado, Valéria. Com certeza pensarei. Vocês são pessoas fantásticas. Muito obrigado por esse momento. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo. Que Deus nos abençoe. Tenha uma excelente noite, uma excelente segunda-feira. Gente, vocês foram demais. Muito obrigado. E até a próxima segunda-feira no Jesus Pode. Pessoal, não se esqueça. Se prepare, estude e bora pra cima. É isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço.